Bem, gente, dando continuidade ao nosso treinamento Contabilidade para Empreendedores, mais precisamente estamos no módulo 4, Custo e Formação de Preços. Bem, nessa parte desse módulo, nós vamos falar de um aspecto importante para o empresário, que é a forma de tributação das empresas no Brasil, que é importante, para nós definirmos o nosso preço de venda através de métricas contábeis. Para tanto, vamos ver quais são as modalidades, as principais, em verdade, de tributação existente no nosso país. Para tanto, vamos falar do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional e do MEI. Sendo que o nosso treinamento, nós vamos focar principalmente no Simples e no MEI. Mas aí vocês podem perguntar, poxa, Bruno, por que não no lucro real e no lucro presumido? Bem, a resposta é que o lucro real e o lucro presumido, se comparado com o Simples e o MEI, ele é deveras complexos. E aí deixaríamos de atender o objetivo principal desse treinamento, que é ofertar informações relevantes e úteis para a gestão das empresas, e não entrar nos meandros aspectos tributários. Nesse sentido, eu oriento de antemão que vocês entrem em contato com o seu profissional de contabilidade para que eles lhe orientem quanto à melhor forma de tributação. Nós estamos oferecendo as ideias iniciais, as ideias introdutórias acerca da temática, e aí, a partir daí, vocês podem, terão com uma conversa mais robusta e mais técnica com o seu profissional de contabilidade, e com isso chegar a uma melhor forma de tributação da sua entidade, da sua empresa. Bem, vamos falar do lucro real. O lucro real é uma forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, os quais são obtidos por meio do confronto entre receitas e gastos oriundos de uma documentação hábil e idônea e evidenciadas pela contabilidade da empresa. Nessa modalidade, além de ter uma contabilidade bem estruturada para fins gerenciais, a entidade deve mantê-la em boa ordem, pois é a partir da escrita contábil que se apura o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Bem, então observemos o seguinte, que o lucro real é a modalidade de tributação mais complexa. Por que ela é mais complexa? Porque ela exige uma documentação hábil e uma documentação idônea e evidenciada pela contabilidade. Ou seja, além da contabilidade, como nós vimos em módulos anteriores, ter uma função gerencial, para você entender como é que anda o seu negócio, ela, nesse contexto aqui tributário, ela torna-se deveras importante, tendo em vista que é a partir dos números contábeis, ou seja, através dos registros evidenciados na contabilidade, que nós vamos apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Apesar de ser uma forma de tributação mais complexa e mais laboriosa, ela permite que o contribuinte não pague impostos quando houver prejuízos fiscais. Deixa eu até grifar isso aqui. Prejuízos fiscais, os quais poderão ser compensados em períodos futuros quando da ocorrência de lucros. Bem, se o lucro real ele parte dos números contábeis e a contabilidade, nós vimos em módulos anteriores, contabilidade, e a contabilidade tem uma de suas funções apurar o lucro ou prejuízo, ela pode apurar que em um determinado momento a entidade teve um prejuízo, e aí deixar de pagar o imposto de renda. Saliento que para chegarmos ao valor desse lucro real que eles chamam, temos que partir do lucro contábil, esse lucro apurado na contabilidade, deixa eu até anotar aqui, lucro contábil, e fazer mais ou menos ajustes. Esses ajustes são determinações de receitas e despesas que, para a contabilidade, contabilmente, é uma receita ou uma despesa, mas não é para o fisco. E aí nós temos que fazer alterações nesse lucro contábil para chegar a esse ajuste. Pode ter a situação de eu ter um lucro contábil, e feito o ajuste eu ter um prejuízo fiscal. E aí não pagar o imposto. Ou ter a situação contrária. Eu tenho um prejuízo contábil, ou seja, um prejuízo sobre a ótica contábil, mais ou menos ajustes, e chegar a ter um lucro real, E aí ter a tributação mesmo tendo um prejuízo contábil. Então a ideia do imposto de renda
e da contribuição social apurado por essa sistemática é fazer isso aqui. É o partir do lucro contábil, do resultado contábil, fazer os ajustes e chegar a esse lucro real. Mas ele, em certas circunstâncias, quando eu tiver a figura do prejuízos fiscais, né, eu posso deixar de pagar tributo, né, que de certa forma é interessante. Bem, uma vez já temos conversado acerca do lucro real, vamos falar agora sobre o lucro presumido. Vou fazer a leitura e em seguida comentários da matéria. O lucro presumido é a forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, os quais são obtidos por meio da aplicação de um percentual que varia em função da atividade desempenhada sobre a receita bruta. Nessa modalidade, aplicável às empresas não obrigadas a usar o lucro real e proibidas de serem simples, parte da ideia de que há um lucro a ser tributado, mesmo que contabilmente isso não ocorra. Observe que o lucro real, eu parto do resultado contábil, né? Faço mais ou menos ajustes previstos, autorizados e previstos na legislação tributária, e aí eu chego à minha base de cálculo, ou meu lucro real. Já no lucro presumido, não. No lucro presumido, mesmo que contabilmente eu tenha prejuízo, né? Mas o lucro presumido é o seguinte, eu parto da ideia que você, independente de qualquer circunstância, você vai ter lucro. Então, eu pego o seu faturamento, sobre esse faturamento eu aplico um percentual de presunção do lucro, e aí eu chego o quê? Ao meu lucro presumido. Lucro presumido. Observe que ele, do ponto de vista contábil, o lucro presumido ele pode ser até mais prejudicial, porque mesmo não tendo lucro, né, numa perspectiva contábil, mas, né, eu tenho que tributar, né, de acordo com como é que determina a legislação tributária vigente em nosso país. Bom, então como é que seria o lucro presumido? Eu pegaria a receita bruta, aplicaria sobre ela um percentual de presunção e chegaria ao lucro presumido. Desse lucro presumido, eu aplico a alíquota do imposto e chego ao imposto devido. Vamos agora fazer uma comparação entre o lucro presumido e o lucro real. Digamos que a empresa ABC preste serviço de advocacia para essa atividade, um percentual de 32%, de acordo com a legislação fiscal. Durante o primeiro trimestre de 2016, ela apurou R$100 mil em receitas e apurou um lucro no valor de R$25 mil. Qual seria a melhor forma de tributação, lucro presumido ou lucro real? Bom, se nós considerarmos a sistemática do lucro real, esses R$25 mil aqui, considerando aqui que já tenha sido feitas as adições, exclusões e compensações previstas autorizando na legislação tributária, eu aplico sobre ele um percentual de 15% e chegaria a um imposto de 3.750 a ser pago. Se nós formos pela sistemática do lucro presumido, o que é que teríamos? Pegaríamos o faturamento, depois aplicaríamos sobre ele um percentual de presunção e teríamos o lucro presumido. Desse lucro presumido, teríamos 15%, esse 15% é a alíquota do imposto de renda, e aí teríamos um imposto a ser pago no valor de R$ 4.800. Observando os dois impostos, chegaríamos à seguinte conclusão. Olha, mesmo sendo complexo, nesse exemplo, o lucro real é mais interessante. Mas aí vocês vão perguntar, poxa, como é que eu chego a essa conclusão? Para verificar se o lucro real ele é mais interessante do que o lucro presumido ou o lucro presumido é mais interessante do que o lucro real. Para tanto, precisamos entender, né, ou relembrarmos o conceito de margem que nós estudamos no módulo de desempenho empresarial. Para tanto, precisamos lembrar que a fórmula da margem é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Se esse lucro líquido dividido pelas vendas líquidas for inferior ao percentual de presunção, o lucro real é mais interessante. Pelo nosso exemplo, temos o quê? Nós temos um lucro de R$25 mil e temos um faturamento de 100 mil. Então, eu tenho uma margem de quanto? De 25%. O meu percentual de presunção é 32%. Então, observe que a minha margem é inferior ao meu percentual de presunção. Então, nesse caso, é mais interessante ser tributado pelo lucro real.
Ou seja, mesmo que eu tenha um trabalho mais complexo, mas do ponto de vista tributário, ele, no primeiro momento, torna-se mais interessante. Por outro lado, se nós verificarmos que se essa margem for superior ao percentual de presunção, é mais interessante termos um lucro presumido. Para que vocês cheguem a essa conclusão, gente, é interessante vocês conversarem com o seu profissional de contabilidade e vocês fazerem simulações, diversas simulações sobre a tributação da sua empresa, verificar o lucro líquido, as vendas líquidas, fazer uma projeção de fato, que a partir daí vocês podem tomar uma decisão, né, mais acurada acerca da melhor forma de tributação, sendo o lucro presumido ou o lucro real. Bem, vamos agora falar sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, de cobrança e fiscalização de tributos aplicável às micro e pequenas empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Aqui está até errado, mas aqui é microempresa e empresa de pequeno porte. Bem, para que nós saibamos o que seria uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, precisamos saber previamente o que seria a Receita Bruta Acumulada, ou RBA. Vamos à leitura e em seguida ao seu entendimento. A Receita Bruta Acumulada no ano ou proporcional, caso ela seja início de atividade, decorrente de vendas de produtos ou na prestação de serviços, nas operações de conta própria. Não contempla as vendas canceladas, e os descontos incondicionais concedidos. Então, a ideia da Receita Bruta Acumulada é aquela receita que o empresário vai acumulando mês a mês. Então, é a partir dessa receita que nós verificaremos se uma empresa é microempresa ou, no caso, empresa de pequeno porte. Se será microempresa, ME, se essa receita bruta anual for igual ou inferior a R$360 mil em um ano, ou proporcional, caso a empresa comece as suas atividades dentro de um determinado exercício. Empresa de pequeno porte será superior a 360 mil e igual ou inferior a 360 mil. Ou seja, se uma empresa tem uma receita bruta acumulada menor ou igual a 3.600.000 e maior do que 360 mil, ela será uma empresa de pequeno porte. Se a receita bruta anual for inferior a R$360 mil, ela será uma empresa classificada como ME, ou seja, microempresa. Bom, aqui eu trago um exemplo como é que é calculada essa receita bruta acumulada. Observe que essa empresa aí, no mês de janeiro, teve uma receita de R$10 mil, então a receita bruta até janeiro, 10 mil. Fevereiro, 5 mil, 15, março, e assim sucessivamente. Observe que nós temos que somar todas as receitas brutas acumuladas dentro de um determinado ano. Então, isso aqui é o que nós chamamos de RBA, Receita Bruta Acumulada. Bom, quais são as características do regime do Simples Nacional? Ele é facultativo, você não é obrigado a se cadastrar, e retratável para todo o ano calendário. Ou seja, uma vez feita a opção pelo Simples, você não pode mudar de opinião ou modalidade de tributação no mesmo exercício, só no exercício seguinte. Abrange os seguintes impostos: imposto de renda, contribuição social, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, ou seja, o INSS a cargo do empregador. Observe que o Simples ele abrange diversos impostos numa única guia que nós vamos falar agora, ou seja, você pode pagar por meio de uma única guia, a DAS, né? Recolhimento de tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação. Então, nesse DAS você contempla diversos impostos, né? Disponibilização às MEs e EPPs do sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal do devido, geração da DAS e, a partir de janeiro de 2012, para a constituição do crédito tributário. Então, você pode fazer a DAS, ou seja, essa guia para pagamento do Simples, né? Nesse DAS, no sistema lá do site do Simples Nacional. A apresentação de declaração única simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. E, por fim,
Prazo para recolhimento da DAS até o dia 20 do mês subsequente, aquele que houver sido auferida a Receita Bruta. Observe que dá um prazo relativamente bacana para que as empresas tenham um gerenciamento melhor do seu fluxo de caixa para fazer jus ao pagamento desses impostos. Bem, mas um outro conceito importante que nós precisamos entender é qual percentual que eu vou utilizar para apurar meus impostos. Bem, aí para tanto precisamos entender o conceito de RBT12, ou Receita Bruta Total 12. O sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, se eu estou por exemplo, em agosto, eu vou utilizar as receitas brutas acumuladas 12 meses anteriores a agosto. Isso pode passar um exercício, por exemplo. Conhecida a RBT12, consulta-se no anexo em que deve ser tributadas as receitas a faixa de receita bruta a que ele pertence e, identificada a faixa da receita bruta, descobre-se a alíquota aplicável. Então, primeiro passo, eu obtenho essa RBT12, verifico em qual faixa eu me encontro. Então, se eu tenho uma faixa RBT12 lá, digamos, de R$100.000, então eu vou ter uma alíquota, por exemplo, de 5%. Então, é esse 5% que eu vou aplicar na receita bruta, né, do mês de agosto. Não é a receita bruta acumulada, mas a receita bruta oferida no mês de agosto. E assim eu apuro o valor do imposto. Aqui eu trago um exemplo. Aqui temos a receita bruta acumulada. Essa receita bruta acumulada aqui nós vamos definir se a empresa é ME ou EPP. EPP, né? Então, por meio dessa receita bruta acumulada aqui que eu identifico se a empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte. E o RBT12 é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Digamos que a empresa esteja em janeiro aqui de 2015. Observe que a receita bruta acumulada dela em 2015 começa a partir de R$10.000, porque o conceito de receita bruta acumulada ele começa a contar a partir do início do exercício seguinte, mas não do RBT12. O RBT12 ele continua sendo computado. Então, nesse caso, esse 10.000 vai ser tributado com base em que faixa, né, os 59.000 se encontra. Então, nesses R$59.000 aqui, você vai olhar no anexo lá da lei do Simples, vai ter lá um determinado percentual. É esse percentual aqui que eu vou aplicar sobre esses 10.000 e aí obter o valor do imposto a ser pago no mês de janeiro. Sendo que esse imposto apurado no mês de janeiro aqui, por exemplo, de 2015, ele será pago até 20 de fevereiro de 2015, no nosso exemplo. Tudo bem, gente? Então, aqui está o site, né, do Simples Nacional, no qual vocês podem obter maiores informações acerca dessa modalidade de tributação. Bem, vamos agora falar sobre o MEI. O MEI, o microempreendedor individual, é a pessoa que trabalha por conta própria e que legaliza como pequeno empresário. Para ser microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$60.000 por ano e não ter participação em outra empresa como sócio titular. Então, quais são as principais características do MEI? Primeiro, ter um faturamento de até R$60.000 no ano e não ser sócio de outra empresa ou titular de outra empresa. O MEI tem algumas características, né? Ele deve atender, em verdade, algumas características, a saber, limitado a R$60.000 por ano, não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa, pode contratar no máximo um empregado, exerça uma das atividades econômicas previstas no anexo 3 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94/2011, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao MEI. Então, essas são as condições para que uma pessoa possa ser MEI. Bem, o faturamento no ano deve ser R$60.000, mas se o microempreendedor individual que se formalizar durante o ano em curso tem seu limite de faturamento proporcional a R$5.000 por mês, até 31 de dezembro do mesmo ano. Vamos a um exemplo. Digamos que um MEI qualquer, que se formalizar em setembro, então ele terá o limite de faturamento de R$20.000, 4 meses vezes 5.000, perfazendo 20.000. Então, ele terá setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, 4 meses,
vai multiplicar por 5 mil e aí chegar ao limite dessa empresa de 20 mil reais. O MEI, ele não é obrigado a se filiar a nenhuma instituição ou pagar boletos enviados pelo correio, e-mails ou SMS por instituições, associações e ou sindicatos. Sendo assim, caso receba este tipo de cobrança, não efetue o pagamento, uma vez que é indevida. Então, o que é que nós podemos concluir? Que a única coisa que você tem que pagar é o boleto lá do imposto, né, que nós vamos detalhar ele logo em seguida. Agora, se porventura você receber alguma informação via SMS, e-mail para fazer algum pagamento adicional, não faça, né? Que até a própria legislação do MEI orienta que você não faça nenhum tipo de pagamento dessa natureza. Com o registro do MEI, o MEI passa a ter a obrigação de contribuir para o INSS, sendo de 5% sobre o valor do salário mínimo. Atualmente, o nosso salário mínimo é R$ 880, então, vezes 5%, então esse valor é aí R$ 44, que a pessoa paga mensalmente a título de INSS. Mais R$ 1,00 de ICMS para o Estado, atividade de indústria, comércio e transporte de cargas interestadual, e R$ 5,00 de ISS para o município, atividade de prestação de serviço e transporte municipal. Então, você paga mais R$ 1,00 se for ICMS, se sua atividade for comércio de produtos, serviço e indústria, ou mais 5 se for prestação de serviço, aí no caso seria somente ISS, ou mais 6 se for ICMS e ISS. Então, esses seriam, né, os impostos que um empresário cadastrado como MEI deve pagar mensalmente. A vantagem para o MEI é o direito aos benefícios previdenciários, tais como aposentadoria por idade, licença maternidade, auxílio-doença, entre outros, após obedecidos os prazos de carência. A contribuição ao INSS é reajustada sempre que houver aumento do salário mínimo. O benefício previdenciário também é aumentado sempre que houver aumento do salário mínimo. Nós vimos que eu aplico 5%, de acordo com a legislação vigente, sobre o salário mínimo, que atualmente é R$ 800. Então, esse valor de R$ 44 ele pode sofrer variação, desde que haja alterações no valor do salário mínimo. Aqui estão as faixas, né? Se você for em comércio ou indústria, você paga R$ 44 mais R$ 1,00 de ICMS e aí teria 45. Se você atua tão somente com serviço, você paga R$ 44 mais 5 de ISS, fazendo um total de 49. E por fim, se você trabalha com comércio e prestação de serviço, você paga 44 a título de INSS, mais 6. Esse 6 é R$ 1,00 do ICMS e 5 de ISS, fazendo o total de R$ 50. Bem, aqui está o site, né, do MEI, né, no qual vocês podem obter mais informações acerca dessa modalidade de tributação. E no próximo segmento daremos continuidade. Nesse sentido, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.